irmão. Hoje eu quero falar sobre a casa abençoada. Sejam todos bem-vindos. Eu quero falar sobre essa casa abençoada que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo de número 17, onde o cronista diz assim: "Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre." Uau! Eu poderia parar aqui e não ministrar mais, porque essa oração do salmista, do cronista, presta atenção, ele disse que o Senhor, ele orou pedindo, e diz que o Senhor a abençoaste, e abençoada será para sempre. Veja, ele ora e acredita que uma vez que o Senhor abençoa a sua casa será abençoada para sempre. Vamos ler o texto de novo? "Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo." Ele está falando assim, ó: Senhor, se te agrada, o Senhor abençoe a minha casa, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Ele está clamando pelos familiares dele, pela casa dele, que eles não se desviem, que eles não se desvirtuem, mas que eles permaneçam sempre diante do Senhor. "Pois tu, ó Senhor," olha o que ele fala, "a abençoar." Ele acabou de orar, mas ele está falando: "O Senhor já abençoou a minha casa, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e a abençoada será para sempre." Ele também aqui está fazendo uma referência que ele não quer que os da sua casa se percam, que os da sua casa, Então, assim, esse texto é uma oração pedindo a bênção de Deus para a casa. Este é um exercício que nós precisamos, queridos irmãos, praticar. Nós precisamos colocar isso em prática, pedir a Deus que verdadeiramente Deus, ele venha abençoar o nosso lar, que ele venha abençoar a nossa casa. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Além disso, também nós devemos evitar tudo que não traga coisas boas para nossas famílias. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar alerta sobre essa questão, Então, quando mudamos, eu vou dar um exemplo, quando mudamos para uma casa nova, nós nos preocupamos com cada detalhe, não é verdade? E não podemos esquecer o que é mais importante. A gente, sabe, aquele pequeno detalhe ali, não, que tem que ser assim, que a cor tem que ser assim, não, que ali tem que ser assim, não, que eu gostaria de um telhadinho aqui, papapá. Mas a gente não pode esquecer do detalhe mais importante, que é o reino de Deus. Mateus 6,33 fala sobre isso: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça", e tudo aquilo, Todas essas coisas que são as necessidades básicas do ser humano, Comida, bebida e vestimenta, o Senhor nos supriria. Por isso, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos buscar a presença abençoadora do Senhor dentro da nossa casa. Tá bom? Em nome de Jesus, não esquece disso. Você todos os dias tem que pedir a presença abençoadora do Senhor dentro da sua casa. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como é uma casa abençoada por Deus? Como é uma casa abençoada por Deus? Nós vamos refletir, talvez hoje pela manhã e talvez na live da noite, a live noturna, nós vamos refletir aí em algumas casas que foram abençoadas por Deus no Antigo Testamento, ok? Então vamos lá. A primeira casa que eu quero falar com você, vai anotando aí, hein? Anota aí, hein? Você que tem tempo e pode, anota aí. A primeira casa a ser abençoada por Deus foi a casa de Noé. Lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1, onde a bênção da casa de Noé foi a salvação. A família de Noé, ela foi escolhida por Deus para ser salva no dilúvio. E através da geração de Noé, Deus renovou a humanidade, Gênesis capítulo 10, versículo 32. Seus filhos, sua nora e esposa acreditaram na palavra do Senhor. Trabalharam Hebreus 11:7 diz que eles trabalharam na arca para a salvação da sua casa. Então, assim, eles foram testemunhas do livramento que Deus deu.
posteriormente, mais para frente, seus netos e demais descendentes saberiam que foram escolhidos por Deus. Eles teriam essa certeza que eles foram escolhidos por Deus. Sua família também foi escolhida para receber a salvação, amém? Eu declaro isso nesta manhã, que isso, diga assim comigo, a minha família foi escolhida para receber a salvação, amém? Então creia nisso e trabalhe na casa de Deus, sabe? Buscando a conversão de seus familiares. A salvação é a maior bênção que a família precisa receber. Nunca se esqueça dessa palavra hoje aqui de manhã. Mas para isso você precisa trabalhar na casa do Senhor, buscando a conversão de seus familiares. E muitas das vezes nós somos displicentes, né? Faltamos cultos, faltamos celas, não gostamos de orar. Olha, eu coloquei algo lá no destaque do nosso aplicativo. Logo quando você abre assim, lá em cima tem a imagem. Vai passando as imagens, eu coloquei algo sobre oração. Clique em cima da imagem, que vai abrir o texto para você, e você vai ver a gravidade do porquê você não sente vontade de orar. É algo demoníaco. Você não orar é algo demoníaco, e eu fico assustado com a nossa igreja, porque eu vejo que no culto de oração os irmãos não vêm. Os irmãos parecem que não gostam de orar e não vêm no culto de oração. Orar pela sua família, orar pelos seus propósitos, buscar a Deus para que possa ser abençoado na sua casa. Eles acham que orando na casa deles, está ali no conforto da casa deles, ali está tudo certo. Oram uma vez ou outra, oram quando quer, oram o tempo que eles querem, da maneira de vocês. Olha lá esse texto que o pastor colocou e veja o quão demoníaco. O demônio, ele só quer calar você. Se você não sente desejo de orar, ore forçado. Tem tanta coisa que a gente não gosta e a gente faz forçado. Às vezes você acorda de manhã e não quer ir trabalhar, mas forçado você vai trabalhar. E por que eu não me esforço para poder orar? Então, se eu quero uma família abençoada, se eu quero a salvação dentro da minha casa, eu preciso orar. Eu preciso buscar a face de Deus. Por isso é importante nós estarmos no culto de oração, juntos com o irmão, reunido. Uma coisa é você orar sozinho, outra coisa é você orar com teus irmãos. Outra coisa é você convidar os seus irmãos para irem orar. É completamente diferente, irmão. Chama a atenção de Deus. Deus sente prazer na concordância dos irmãos. A bênção é mais fácil de ser alcançada quando você está em comunhão com teus irmãos. Não quando nós somos egoístas, separados, separatistas e queremos as bênçãos só para nós. Ali eu tenho a oportunidade de orar pelos meus irmãos, que também é a família do reino de Deus. É muito grave, irmão, você deixar de orar. É demoníaco. O inimigo é tudo que ele quer. É só que você se mantenha calado. Amém? Então, se você quer salvação na tua casa, trabalhe na casa de Deus, buscando a conversão dos seus familiares, tá bom? Então, o que eu aprendo aqui nesse primeiro exemplo que o pastor deixa para vocês? Numa casa abençoada, as pessoas são salvas. Guarda isso aí. Em primeiro lugar, numa casa abençoada, as pessoas são salvas. A segunda casa é a casa de Abraão. A casa de Abraão, ela foi abençoada. Gênesis capítulo 12, né? No versículo 1 ao versículo de número 3 ali. O pastor não vai ficar lendo a referência para não tomar o tempo, porque o tempo é bem curtinho, tá? Eu quero mais que vocês aprendam, que vocês busquem por isso, que vocês peçam a Deus essa bênção dentro desse propósito de 21 dias. Por isso que o pastor não fica aqui lendo o versículo, capítulo, para não tomar o tempo. Se nós tivéssemos 1 hora, o pastor leria os capítulos e o versículo para vocês, tá bom? Então, assim, Deus deu a Abraão uma bênção sobre sua família, que deveria ser estendida não somente para seus familiares, e sim, como diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 3, para todas as famílias da terra, né? Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias
da terra. Mas antes de abençoar alguém, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Aí, pega a visão aí. Você, antes de abençoar os seus familiares, você precisa ser uma pessoa abençoada. Por isso Deus lhe disse, se tu uma bênção. Gênesis 12:2, Deus fala para Abraão assim, ó, se tu uma bênção, você está falando, seja você um abençoado. Então nós precisamos parar de reclamar dos problemas familiares. Já viu aquela pessoa que só fala mal da sua família? Aquela pessoa que vive falando mal do pai, vive falando mal da mãe, vive falando mal do irmão, vive falando mal da tia, vive falando mal do tio, fica falando mal da avó, fica falando mal do neto, fica falando mal do sobrinho, fica falando mal do primo. Já viu? Aquela família que gosta de linguinha. A família linguinha. Família linguinha é aquela família que fala de todo mundo. Entendeu? Nós precisamos parar de reclamar dos problemas familiares e começar a abençoar a nossa casa, começar a abençoar a nossa família, se a gente quer ver uma transformação no seio da nossa família. Pare de reclamar dos seus familiares e comece a abençoar os seus familiares. Porque eles muitas das vezes estão na ignorância. Se nem o Senhor Jesus leva em conta o tempo da ignorância, quem somos nós para podermos estar falando mal dos nossos familiares ao invés de abençoá-los? Muitas das vezes queremos que os outros mudem primeiro para depois fazer algo, mas é preciso ser uma bênção primeiro para depois abençoar os seus familiares. Ih, rapaz, nós já passamos do horário, não deu nem para me falar nada. Meu Deus! 6h47. Mas eu vou até 6h50 ali. Passei hoje. Desculpa aí, irmão. O pastor divide 15 minutos para a palavra e 15 minutos para a oração. Né? Então, assim, a segunda coisa que a gente aprende hoje nessa manhã é que uma casa abençoada tem pessoas que são uma bênção. E eu quero dizer para você nessa manhã, você é uma bênção. Se tu uma bênção. Seja você um abençoado, uma abençoada, para que você possa abençoar a sua família e abençoar a sua casa. Amém? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre esse contexto aqui da terceira casa. A terceira casa é a casa de Arão. Eita, a casa de Arão é importante, hein? Veja como é importante a casa de Arão. A casa de Arão, ele recebeu uma bênção do ministério. Isso mesmo. A família de Arão, ela foi escolhida para exercer o sacerdócio. Isso mesmo. Todos os seus descendentes, eles tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. Eu quero ler para você 1 Crônicas 24:19, que diz assim, ó, o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, que era o cabeça, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Amém? Houve uma bênção do Senhor sobre a vida, sobre a casa de Arão, para que a casa de Arão ela servisse ao ministério. A geração de Arão, ela foi abençoada com este ministério especial de interceder pelo povo de Deus e viver em adoração a Deus. Preste atenção. Todos nós, o Novo Testamento diz que nós somos ministros de Deus. Então nós já temos essa unção do ministério sobre a nossa vida. A gente só precisa tomar posse dele e começar a ser um ministro e uma ministra de Deus, intercedendo pelo povo dele e vivendo em adoração. Quando a gente vem ao culto de oração, a gente não somente ora, mas a gente adora a Deus. Então, quando eu venho ao culto de oração, eu penso que é só para eu orar. Não, quando você vem ao culto de oração, você já está adorando a Deus. Agora você só precisa interceder a Deus pela sua família e pelos seus familiares. Escuta o que eu quero falar. Deus quer abençoar a sua família, mas também pode usar sua casa para que outras famílias sejam abençoadas, como eu acabei de falar na segunda casa. Se tu uma bênção, se você é uma bênção, você abençoa a sua casa e abençoa a casa de outros familiares também. Uma casa escolhida por Deus, ela se torna um lugar para receber as pessoas carentes das bênçãos de Deus. E eu declaro nesta manhã que o seu lar
é um lar que vai receber as pessoas carentes da sua família e você vai abençoá-la com as bênçãos de Deus. Amém? Porque o desejo do nosso coração é que toda a nossa família seja abençoada. Nós não podemos querer a bênção de Deus apenas para embelezar a nossa casa e sim para servir o Senhor. Bota isso no teu coração. As bênçãos de Deus sobre a tua vida é para servir as pessoas, tá? É para servir ao Senhor. Então, assim, não embeleze somente a sua casa. Não queira somente a bênção de Deus apenas para embelezar a sua casa, e sim para servir o Senhor. Deus te abençoa para que você possa servi-lo. Como que nós temos servido ao Senhor? Então, em terceiro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Uma casa abençoada tem o ministério de servir ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua casa serve ao Senhor? Você serve ao Senhor? Como que você serve ao Senhor no ministério? Você tem um ministério? Porque todos nós somos ministros. Arão era sacerdote e ele recebeu o ministério dele e ele recebeu esse ministério que toda a sua família servisse ao Senhor. Se eu não sirvo a Deus, como que eu quero que a minha família sirva? Como que eu quero que a minha família seja uma bênção se eu não sou uma bênção? Se tu uma bênção. Tá? Eu te abençoo nesta manhã com esta palavra em nome de Jesus. Pode parecer uma palavra dura, mas é o que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados pelo poder da palavra. Nós precisamos orar a palavra, nós precisamos estudar a palavra e nós precisamos pregar a palavra. Nunca esqueça dessas três coisas. Eu preciso orar a palavra, sabe, pregar a palavra e estudar a palavra, tá bom? Então ore, estude e pregue a palavra, ok? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar. Então na casa abençoada, as pessoas elas são o quê? Abençoadas. Numa casa abençoada, as pessoas elas são uma bênção, né? Na casa de Noé, a casa dele foi abençoada por conta de Noé. Na casa abençoada, as pessoas elas são abençoadas. Foi o que a gente aprendeu em Noé. Uma casa que é abençoada, as pessoas elas são uma bênção. A gente aprendeu isso na vida de Abraão, né? E uma casa que ela tem um ministério, que as pessoas são abençoadas, elas têm um ministério para servir a Deus, e a gente aprendeu isso na casa de Arão. Então eu quero orar a Deus sobre isso. Senhor, que a minha casa, que é abençoada, nela só exista pessoas abençoadas. Eu declaro que os meus familiares serão uma bênção, como eu sou uma bênção na casa do Senhor, ó Pai. Senhor, se eu ainda não cheguei a ser uma bênção na casa do Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma bênção na casa do Senhor, ó Pai. Eu quero fazer o que o pastor me pediu. Eu quero orar a palavra. Eu quero estudar a palavra. Eu quero pregar a palavra, Pai. Então me prepara, Senhor, para que eu seja uma bênção, para que eu possa abençoar a minha casa. Eu declaro que eu sou abençoado, Pai. E eu declaro que através da bênção com que o Senhor me abençoou, eu abençoarei minha casa, eu abençoarei a minha família, Pai, como a bênção que o Senhor me deu, ó Pai. Eu aprendi que uma casa abençoada, as pessoas são uma bênção. E eu quero ser uma bênção para minha casa, como o Senhor, ó Pai, decretou a bênção sobre a família de Abraão, e Abraão, ó Pai, compartilhou a bênção da sua casa com todos nós. E o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em mim, nesta manhã, eu declaro que a minha família, ela seja abençoada, Pai. E todas as famílias que estiver ao redor, que as famílias dos teus filhos que o Senhor entregou em minha mão como sacerdote da tua casa, serão abençoadas, ó Pai. Eu declaro com que a bênção com que o Senhor me abençoou, o Senhor abençoe essas famílias também, que estão nesse propósito de 21 dias na presença do Senhor. Eu abençoo todas essas ovelhas que assumiram esse compromisso de estar na live, te buscando, ouvindo o que o Senhor tem para elas, com o coração aberto. Eu abençoo
abençoo essas vidas, eu abençoo essas famílias, eu profetizo a bênção do Senhor dentro dos lares dos teus filhos, ó Pai, seja lá o que eles estiverem precisando, mas eu declaro que nesta manhã eles são bênção para abençoar os seus familiares. Toda a autoridade, ó Pai, toda a unção, toda a virtude recaiam sobre os teus filhos agora, que estão voltados para esse jejum de abençoar os seus familiares, que eles, com o desejo que eles têm no coração, assim como eles desejou, lhes seja imputado por justiça o desejo do seu coração, e essa bênção que o Senhor tem para mim, seja para eles, e a bênção que eles estão recebendo agora, sejam para os seus familiares, ó Pai. Uma casa abençoada, ela tem ministério para servir a Deus, ó Pai. Eu declaro nesta manhã que toda a minha família servirá ao Senhor na tua casa, no ministério, ó Pai. A minha família te servirá, Pai. Senhor, se eu ainda não me coloquei em posição de ministério, em posição de responsabilidade com a tua casa, nesta manhã eu quero que o Senhor coloque dentro de mim o desejo, ó Pai. Coloca o desejo dentro dos teus filhos de servirem no ministério, de servir na tua casa, e assim eles vão ter autoridade para, Pai, proclamar que os seus familiares também servirão no ministério junto com eles, ó Pai. Senhor, que a casa dos teus filhos seja uma casa de ministério, que a casa dos teus filhos seja uma casa de sacerdote, de autoridades do reino de Deus, andando nesta terra, profetizando, pregando, libertando, salvando, curando, com o poder da tua palavra, com o poder da oração, ó Pai. Que teus filhos tenham essa autoridade, que teus filhos tenham essa autonomia de ser sacerdote, que nós possamos entender que nós fomos chamados para sermos sacerdócio real, como disse o apóstolo Pedro, e nós devemos exercer o nosso ministério, não somente na nossa casa, mas na tua casa também, Senhor. Na tua casa eu tenho que escolher um ministério e te servir, Senhor, e declarar com os meus lábios que a minha casa servirão o teu ministério também, Senhor. Eu tenho esse ministério e recebo esse ministério sacerdotal que o Senhor nos deu, que é a autoridade que o Senhor nos confiou de sermos ministros do teu evangelho, como é que disse o apóstolo Pedro. Pedro disse: vós sois sacerdote real, Pai, nação santa, povo eleito, escolhido do Senhor, ó Pai. Para quê? Para ser uma bênção na vida dos meus familiares, ó Pai. Eu quero essa unção do ministério, eu quero essa unção sacerdotal sobre a vida dos teus filhos, essa unção que vai despedaçar o jugo na vida dos seus familiares, vai quebrar toda a cadeia, vai despedaçar toda a obra do diabo na vida da sua família, Pai. Que essa unção sacerdotal esteja sobre a vida deles, que essa unção do ministério venha quebrar todo o jugo do diabo no seio das suas famílias, para que eles possam declarar, como Josué disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ó Pai. Então libera esta unção, ó Pai, que vem do ministério, que vem do altar do Senhor, ó Pai, para a vida dos teus filhos, para que eles possam desfazer. O mal não pode resistir à unção e à autoridade que vem do Senhor sobre a vida dos teus filhos, para decretar a sua vitória sobre os seus familiares. Nós não aceitamos as cadeias que têm aprisionado os nossos familiares, ó Pai, que têm aprisionado a nossa casa. Caiu por terra nesta manhã, ó Pai, toda obra do diabo, todo o desígnio do mal, pois os teus filhos têm autoridade para poder repreender toda a obra do diabo contra a sua família e contra a sua casa. Querida igreja, eu te abençoo nesta manhã em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu como ministro do evangelho dele. Eu imponho as mãos sobre a tua vida agora. Eu libero a unção do ministério do Senhor sobre a tua vida. Deus te chamou para você ser ministro. Deus te chamou para você ser ministra. Se posicione. Receba essa unção agora, se posicione. Procure a sua igreja, procure o seu pastor, fala onde eu posso servir ao Senhor com a autoridade, com a unção que o Senhor me deu. Aonde eu posso me colocar como ministro e ministra do teu evangelho, porque foi para isso que nós fomos chamados. Arão recebeu essa unção.
Arão recebeu essa autoridade para poder interceder pelas vidas, para poder servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe vocês. Eu quero que nós sejamos vitoriosos nesses 21 dias de jejum pela família. Nós não estamos de brincadeira. Nós estamos aqui para fazer a obra redentora do Senhor na vida dos nossos familiares. Amém? Você é uma bênção. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Quando somos uma bênção, nós podemos abençoar essas pessoas, tá bom? Então fica aí. Nós aprendemos nesta manhã que entrou a salvação na casa de Noé. A família de Noé foi escolhida por Deus para ser salva. Eu declaro nesta manhã que a sua família, ela foi escolhida para ser salva pelo Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós aprendemos que a casa de Abraão, ela foi abençoada. Eu quero te dizer que Deus escolheu a sua casa para abençoá-la. A sua casa é uma casa abençoada. Pare de reclamar dos problemas familiares e comece a abençoar a sua casa. Comece a profetizar sobre a vida daqueles membros problemáticos da tua família. Não fale de problemas, fale da solução, profetizando, sendo profeta da casa do Senhor. Na casa de Arão, ele recebeu a unção do ministério. Eu quero declarar nesta manhã que a sua casa já recebeu a unção do ministério, porque você é um ministro, você é uma ministra da casa de Deus, e essa unção do ministério está sobre a sua vida. A casa de Arão foi escolhida para exercer o sacerdócio. Você é sacerdócio real. Todos nós somos sacerdócio real. Se nós não aceitarmos o nosso sacerdócio, nós estamos indo contra a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo Pedro disse que vós sois o sacerdócio real. Você é sacerdote da casa do Senhor, você é sacerdotisa da casa do Senhor, e você tem autoridade de interceder pela sua família e de abençoar a tua família. Presta atenção, você tem autoridade para abençoar a sua família. Então abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém, irmão? Deixa eu achar aqui, queridos irmãos, que o meu computador, ele está nessa manhã aqui, essa Enel, tá caindo a luz direto tá caindo a luz. E acaba saindo aqui a oração de concordância, mas eu já achei aqui. E nós vamos agora falar sobre a oração de concordância, tá bom? Você vai declarar comigo agora a oração de concordância. Juntos você vai declarar assim comigo: cremos que não há impossíveis para Deus e que a salvação dos meus familiares já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Diga comigo: é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Diga assim: por isso eu creio que a nossa arma, para que a minha arma de oração é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Amém? Diga comigo: cremos que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e os meus familiares serão conduzidos ao arrependimento para a salvação em nome de Jesus. Amém, querida igreja? Deus abençoe vocês. Tenha um dia abençoado. Agarra essa palavra, fica com ela, coloca dentro do teu coração: eu sou ministro, eu tenho unção, minha casa é abençoada, eu sou uma bênção e vou abençoar a minha família em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado aí em nome de Jesus. Levante suas mãos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a paz e a graça e o amor incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém! Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Fique na presença do Senhor. Amém? Beijo no coração. Tchau, tchau.